Bom, pessoal, vamos agora entender qual é a definição de integral definida, né, de uma função, através aqui do auxílio do software Implot. O software Implot é esse software que está aqui. É um programa pequeno, fácil de baixar, gratuito, livre, né, cujo objetivo é a construção de gráficos. Então, vamos entender a definição de integral definida através desse software aqui. A integral definida de uma função. Vamos pegar como exemplo aqui uma função x ao quadrado mais x. Então, window, né, duas dimensões. Equação explícita, e eu vou criar aqui o gráfico da função x ao quadrado mais 2x. Vamos pegar aqui no intervalo, por exemplo, que vai de menos 1 a 1. Está aqui. Editar, que eu quero pôr uma espessura maior, né? Então, o gráfico aqui aparece aqui nessa tela inventário. Aparece aqui o que nós temos criado, que é essa função, e o intervalo aqui vai de menos 1 a 1, e quero entender aqui com vocês o que é a integral dessa função no intervalo de menos 1 a 1. Né? Então, a integral se define da seguinte forma. Você primeiro particiona esse intervalo aqui em uma quantidade finita de vezes, né? Por exemplo, 4 vezes, e monta uns retângulos cuja altura é a imagem do ponto médio. Então vamos lá, se eu dividir aqui esse intervalo em 4 partes, essa primeira parte que vai ter um ponto médio, a imagem desse ponto médio que vai estar aqui é a altura do primeiro retângulo. Aí você vem para a outra parte aqui, o outro pedaço, são 4 pedaços. O segundo pedaço também tem um ponto médio, a imagem do ponto médio aqui no gráfico também vai dar a altura do próximo retângulo, e assim sucessivamente. Quando você divide em 4, você tem 4 retângulos. Quando você divide em 5, você vai ter 5 retângulos. E cada retângulo tem uma área, base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. Logicamente, esses retângulos aqui inferiores, né, a altura vai ser negativa, digamos assim, porque vai ser a base vezes a imagem aqui é negativa. Mas vamos chamar tudo de altura, mesmo sendo negativo aqui. Então, quando você soma a área dos retângulos aqui, né, você vai ter aqui um valor que, quando você aumenta o número de retângulos para o infinito, a soma dessas áreas vai ser o que a gente chama de integral definida. Vamos lá, vamos entender por partes tudo que eu falei até agora. One, porque tem um gráfico só. Medidas, integração aqui, integral, né, da função f de x em relação a x. Então está aqui a tela de integração do software Implot. Aqui você escolhe a função x ao quadrado mais 2x, o intervalo de menos 1 a 1 já está lá. Aqui o intervalo de integração você vai ter que definir, que é de menos 1 até 1. E vamos colocar, como eu falei no início, 4 subintervalos. Vamos pegar um ponto médio, como eu já havia falado. Esse overlaw é para aparecer os retângulos, e aqui definir é para aparecer as áreas. Então deu 0,625. O que é 0,625? É a área desse retângulo mais a área desse. E essas duas vão ser negativas, não importa. Então, mais, com menos, o saldo vai ser positivo aqui de 0,625. Como que esses retângulos foram construídos? Como eu falei anteriormente, você dividiu em 4 subintervalos. O ponto médio de cada intervalo, esse ponto médio aqui, ó, a imagem dele vai ser a altura do primeiro retângulo. A imagem desse ponto médio que está aqui é a altura do segundo retângulo, altura negativa, digamos assim. A imagem desse ponto médio aqui vai ser a altura do próximo retângulo. A imagem desse ponto médio vai ser a altura do próximo retângulo. Você tem aqui base vezes altura positivo, base vezes altura positivo, base vezes altura negativo, base vezes altura negativo. Somando esses valores positivos e negativos, o saldo aqui, nesse caso, deu positivo, de 0,625. Se você pôr 5 retângulos, que é o que eu apertei aqui, o maisinho, ficou 5 retângulos. Você também tem 5 retângulos aqui. O ponto médio desse retângulo aqui do meio, ó, a imagem desse ponto médio é 0, por isso que a altura é 0, por isso que não tem retângulo. Então vai ser base vezes altura, vai dar 0 aqui. Base é positiva, altura é nula, então base vezes altura é 0. Então agora você tem 5 retângulos, o valor mudou. À medida que você aumenta esse valor, à medida que você aumenta o número de subintervalos, você aumenta o número de retângulos. E à medida que você aumenta o número de retângulos, você vai ter aqui uma soma dessas áreas, sejam áreas positivas, sejam negativas. Essa soma vai aproximar
do que a gente chama de integral da função. A integral da função é a soma dessas áreas, sejam positivas, sejam negativas, né? No limite, quando você tem um número infinito de subintervalos. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1000. Então você tem aqui a soma dessas áreas. Aqui esse pedaço vai ser positivo, esse vai ser negativo. Mas quando você somar esse positivo com esse negativo, nesse caso está dando um saldo positivo aqui. Vamos colocar aqui 10.000 subintervalos. Ó, parece que o valor está fixando aqui nesse 0.66666, né, que é 2/3. Então, pelo jeito, se você aumentar aqui, vamos pôr 90.000. Ele demora mais um pouquinho para calcular, mas parece que travou aqui no 2/3. Então, a integral definida de uma função é a soma dessas áreas dos retângulos. Quando eu falo área, você pode colocar em uma aspas, porque algumas vão ser negativas, quando o número de retângulos tende para o infinito, né? E nesse caso aqui, o saldo do positivo com o negativo deu 2/3. Bom, se eu mudar o intervalo que eu estou é de menos 1 a 1. Se eu pegar o intervalo de 0 a 1 e dividir em 90.000 retângulos, vai dar 1,33333, né? Que é 1 mais 1/3. 1 mais 1/3 dá quanto? 4/3. Então, está dando 4/3 aqui. Se você aumentar o número de retângulos aqui para 100.000, por exemplo, também vai, né, parar aqui no 4/3. Então, na verdade, a integral da função nesse intervalo da direita aqui é 4/3. No intervalo da esquerda, a integral deu 2/3. Diminuiu aqui, né? Diminuiu até porque esse pedaço não é negativo. Quando você soma essas áreas, diminuir dessas aqui, vai diminuir daqueles 4/3 lá. Mas vamos pegar aqui o caso de 0 a 1. De 0 a 1 vai dar 4/3. O que é 4/3? 4/3 nós vamos definir como sendo a área dessa região aqui. Por que a área dessa região? Aqui você tem quase que infinitos retângulos. E a gente está somando as áreas deles, né? Somando as áreas desses infinitos retângulos. Coloquei 100.000, mas a integral se define pela infinitude de retângulos. E aí você tem a soma de infinitos retângulos, vai dar exatamente a área, né, da região toda aqui, tá certo? Então, quando a função está acima do eixo x, que é o caso desse pedaço aqui, a integral é a própria área da região. Mas quando a função avança aqui para baixo do eixo x, aí você não pode já chamar de área, né? Como eu já falei, área é entre aspas, porque vai ter um pedaço positivo, um pedaço negativo, o resultado final não vai ser a área completa. Se você pegar de menos 1 a 1, vai dar 2/3 como sendo a integral. Então, integral é uma coisa e a área é outra. A integral só vai ser a área quando a função estiver toda acima do eixo x, aqui no caso do lado direito. Bom, então, a definição intuitiva aqui de integral definida é essa, né? É a soma das áreas dos retângulos construídos pelos pontos médios, cujas alturas são os pontos médios dos subintervalos, áreas entre aspas, porque algumas vão ser negativas, e quando você soma as positivas com as negativas, caso houver, isso você vai ter aqui a integral, quando você manda o número de retângulos para o infinito. Nesse caso, a integral de menos 1 a 1 deu 2/3, né? Que é 0,666. A integral de 0 a 1, por curiosidade, deu 4/3. E vamos ver quando a integral de menos 1 a 0, com certeza vai dar negativa, né? Porque todas as alturas são negativas, e base vezes a altura é negativa, vai ser a área negativa de cada retângulo aqui. Então vamos ver por curiosidade aqui, de menos 1 a 0, quanto que vai dar a integral? A integral vai dar menos 2/3, né? Menos 2/3 essa integral aqui. Logicamente você já deve estar pensando, bom, se a integral é menos 2/3, essa área é 2/3, né? Essa área de cá é 2/3, lembrando que a área de cá também deu 4/3, então 4/3 com 2/3, a área total aqui dessa figura é 6/3, né? Vamos lembrar? Essa área aqui com certeza é 2/3, porque aqui deu negativo, mas como área dá 2/3. A área do lado direito, aqui é 2/3. A área do lado direito
é 4 terços. 4 terços com 2 terços dá 6 terços, dá 2. Então a área é 2. A área é 2, mas a integral não é 2, porque a integral leva em conta o sinal aqui, ó. Então vamos lá, se a área das duas figuras vale 2, a integral, lembra? Quanto que deu a integral? A integral não é 2, a integral é 2 terços. Né? Porque a integral leva em conta o sinal. Então, intuitivamente, essa é a definição de integral definida de uma função.